Ela perdeu um anel no ponto do bonde, fez só um gesto de procurar no bolso do casaco e viu um brilho que sumiu na sarjeta. Décadas depois, uma carta promete devolver não só o objeto, mas uma lembrança boa que ela jurava ter apagado. Era uma manhã de terça-feira, em outubro de 1985, no centro movimentado de Porto Alegre. Rita Solange, então uma jovem de 20 e poucos anos, estava no ponto de bonde, aguardando o transporte que a levaria ao seu trabalho. Faltavam poucas semanas para seu casamento com Arnaldo, e a excitação se misturava à habitual correria da cidade. Ela vestia um casaco simples, mas elegante, e ao ajustar a alça de sua bolsa, sentiu um leve escorregar em seu bolso. Um brilho rápido, quase imperceptível, chamou sua atenção por um instante. Era o seu anel de noivado, um aro fino de ouro com uma pedra discreta que havia escorregado e, em um piscar de olhos, desapareceu na fresta da sarjeta. O pânico foi imediato, um frio na barriga que a paralisou por um segundo. Rita fez um gesto instintivo de procurar, tateando o bolso vazio do casaco e olhando rapidamente para o chão, mas o movimento dos pedestres e a proximidade do bonde que se aproximava a impediram de uma busca mais aprofundada. Aquele brilho fugaz foi a última imagem do anel. A decisão de não contar a Arnaldo sobre a perda foi rápida e dolorosa. Ela temia a reação dele, a preocupação que isso poderia causar, e talvez mais profundamente sentia-se culpada e envergonhada. Guardar o segredo parecia, na época, a melhor forma de evitar mais um peso em um período já tão carregado de emoções. A ausência de seu pai, que não estaria ali para levá-la ao altar, já era uma ferida aberta, e a perda do anel adicionava uma camada silenciosa de tristeza àquele momento de sua vida. O anel sumiu, e com ele, a lembrança de um detalhe importante de seu noivado foi cuidadosamente varrida para debaixo do tapete da memória. 40 anos se passaram. Em 2025, Rita Solange era uma costureira aposentada, com seus cabelos grisalhos e as mãos marcadas por décadas de trabalho com tecidos e agulhas. Sua rotina era agora mais calma, pontuada por chás no final da tarde, a leitura do jornal e as visitas dos netos. Ela vivia em uma casa aconchegante no bairro, onde o cheiro de lavanda e o murmúrio da máquina de costura, agora silenciosa, ainda pareciam pairar no ar. A saudade de seu pai, um homem gentil e trabalhador, nunca a abandonou completamente. Era uma presença constante em seus pensamentos, um desejo de ter tido uma despedida mais completa, uma conversa que nunca aconteceu. Essa saudade se misturava a um desejo latente de uma despedida correta do passado, um acerto de contas com memórias e sentimentos que, embora antigos, ainda a assombravam de tempos em tempos. Ela sentia que havia capítulos não fechados em sua própria história, e isso a inquietava. Foi nesse cenário de rotina tranquila e reflexões sobre o passado que o mistério começou a se desenrolar. Em um sebo antigo e acolhedor na Rua da Praia, um local conhecido por seu aroma de livros envelhecidos e o silêncio respeitoso, um envelope misterioso foi deixado. O sebo, chamado Leituras do Tempo, era um ponto de encontro para amantes de livros e curiosos, e Dona Nessie, a proprietária, era uma figura conhecida por sua discrição e seu conhecimento enciclopédico sobre a história local. O envelope, de papel já amarelado, estava endereçado à própria Dona Nessie. No entanto, uma pequena nota anexada instruía que seu conteúdo principal deveria ser encaminhado à rádio comunitária do bairro. A nota, escrita com uma caligrafia firme, mas antiga, sugeria que o pacote continha não apenas um objeto, mas algo com o poder de trazer de volta uma lembrança boa que ela jurava ter apagado. A mensagem era enigmática, mas carregava uma promessa sutil de resgate de algo valioso e há muito esquecido. Dona Nessie, acostumada a lidar com objetos e histórias do passado,
Sentiu que aquele envelope guardava um segredo que estava prestes a ser revelado, uma ponte entre o tempo e a memória. Ela sabia que a rádio comunitária seria o veículo perfeito para alcançar a pessoa certa, a quem aquele achado estava destinado. A rotina de Rita Solange, marcada pela tranquilidade da aposentadoria e pelas memórias que ainda ecoavam em sua casa, foi subitamente interrompida por um som familiar. Era o seu rádio de pilha, um companheiro constante em suas tardes, sintonizado na rádio comunitária do bairro. O aparelho, com sua caixa de plástico envelhecido e o dial que exigia um ajuste preciso para evitar chiados, era a principal fonte de notícias e entretenimento local. Naquele dia, a voz de Valdir, o radialista, soou com um tom diferente do usual. Ele anunciava um achado peculiar, um objeto antigo acompanhado de uma carta misteriosa, e fazia um apelo à sua dona. Valdir descreveu o item de forma vaga, mencionando apenas que se tratava de uma joia de valor sentimental, encontrada há muito tempo e que agora buscava o caminho de volta para sua proprietária. Ele explicou que um envelope havia sido deixado no sebo, Leituras do Tempo, da dona Nessie, com instruções para que a rádio fizesse o anúncio. A descrição era genérica o suficiente para não revelar detalhes íntimos, mas carregava um peso de história e tempo. Rita, sentada em sua poltrona, com uma xícara de chá morno nas mãos, sentiu um arrepio. A menção de um objeto antigo e de uma carta que prometia devolver uma lembrança boa despertou nela uma curiosidade incomum. Uma pontada de reconhecimento quase imperceptível cruzou sua mente. Seria possível, depois de tantos anos? Ela se lembrava do brilho fugaz na sarjeta, da decisão apressada de varrer a memória daquele dia. A voz de Valdir, que geralmente comentava sobre eventos do bairro e receitas de família, agora trazia uma mensagem que parecia endereçada diretamente a ela. Aquele rádio de pilha, um elo com o presente, de repente se tornou um portal para um passado distante. Intrigada e com o coração acelerado por uma mistura de apreensão e esperança, Rita decidiu ir ao sebo de Dona Nessie. O caminho até a Rua da Praia era familiar, percorrido inúmeras vezes em sua juventude e agora, na aposentadoria, em caminhadas mais lentas. Ao chegar ao Leituras do Tempo, o aroma característico de papel envelhecido e poeira de livros a envolveu. O ambiente era um santuário de histórias, com prateleiras que se estendiam do chão ao teto, repletas de volumes de todas as épocas. Dona Nessie, uma mulher de semblante calmo e olhar perspicaz, estava atrás do balcão, organizando alguns tomos antigos. Ao ver Rita, um leve sorriso se formou em seus lábios, como se já esperasse por ela. Sem muitas palavras, Dona Nessie indicou um pequeno pacote embrulhado em um pano de veludo escuro, cuidadosamente guardado em uma gaveta. As mãos de Rita tremeram levemente ao pegá-lo. O tecido, macio ao toque, continha algo pequeno e sólido. Com cuidado, ela desfez o embrulho. Ali, repousando na palma de sua mão, estava um anel. Era fino, de ouro, com uma pedra mínima que havia perdido parte de seu brilho original e exibia alguns arranhões sutis, marcas do tempo e talvez de seu percurso inesperado. Um leve cheiro metálico, como o de uma caixa antiga, emanava do objeto. Rita virou o anel, e ali, gravadas em seu interior, estavam as iniciais que nunca havia esquecido, R&A, seguidas pela data 12/10/85. Naquele instante, o tempo pareceu parar. O anel em suas mãos era inconfundível. Era o seu anel de noivado, aquele que ela perdera há 40 anos na sarjeta do centro de Porto Alegre, aquele sobre o qual ela nunca contara a Arnaldo, seu noivo da época, nem a ninguém mais. A memória, antes suprimida, voltou com uma força avassaladora, como uma onda que a atingiu em cheio. Ela podia reviver a sensação do escorregar, o brilho desaparecendo, o pânico silencioso.
Aquele objeto tão pequeno carregava o peso de um segredo guardado por décadas, de uma culpa silenciosa e de uma dor latente. As perguntas surgiram em sua mente com uma velocidade vertiginosa. Quem o encontrou? Como ele sobreviveu ao tempo? Por que só agora ele reaparecia? E, acima de tudo, a quem pertencia a carta que acompanhava o anel e o que ela revelaria sobre aquele pedaço perdido de sua própria história. O passado, que ela jurava ter apagado, estava de volta, materializado em um simples anel de ouro. Com o anel de noivado em suas mãos e as iniciais gravadas confirmando a autenticidade de sua memória, Rita Solange sentiu que o passado não era mais uma lembrança distante, mas uma presença palpável. A urgência de desvendar o mistério por trás daquele achado a impulsionou. Ela sabia que a primeira pessoa a procurar seria Valdir, o radialista, que havia feito o anúncio na rádio comunitária. No dia seguinte, Rita dirigiu-se à pequena emissora do bairro, um local modesto, mas vibrante, que servia como o coração informativo da comunidade. Valdir, um homem de meia idade com um sorriso acolhedor e uma voz marcante, a recebeu com a familiaridade de quem já a conhecia pelas ondas do rádio. Rita explicou a Valdir a importância do anel e o segredo que ela guardara por 40 anos. Valdir, compreendendo a gravidade da situação, prontificou-se a ajudar. Ele revelou que o pacote com o anel e a carta havia sido entregue por um senhor já idoso, de fala mansa e aparência discreta. O homem havia pedido expressamente que a rádio fosse o intermediário, enfatizando que o conteúdo deveria chegar à sua verdadeira dona através daquele meio de comunicação. Ele não deixou nome nem contato, apenas a instrução clara de que a rádio deveria fazer o apelo. Valdir se lembrava apenas de uma vaga descrição do senhor, que parecia carregar um peso silencioso em seu olhar. A falta de detalhes sobre o remetente direto tornava a busca mais complexa, mas a determinação de Rita era inabalável. Eles precisavam de um ponto de partida mais concreto. A pista mais evidente era o próprio anel, as iniciais RNA e a data 12/10/85. Valdir sugeriu que, se o anel havia sido comprado para um noivado, deveria haver um registro de sua aquisição. Ele tinha contatos em alguns cartórios da cidade, e juntos iniciaram uma investigação minuciosa. A tarefa não foi simples, exigiu paciência e a consulta de antigos livros e fichas arquivadas empoeiradas. Após dias de pesquisa em um cartório local que lidava com registros de joalherias e casamentos da época, a persistência de Valdir e Rita foi recompensada. Eles encontraram uma ficha de joalheria, já amarelada pelo tempo e carimbada com o selo oficial do cartório. O registro detalhava a compra de um anel de noivado com as especificações que Rita conhecia: ouro fino, pedra mínima e as iniciais gravadas. O nome do comprador estava ali, em caligrafia formal: Arnaldo. A descoberta do nome Arnaldo gerou uma mistura de sentimentos em Rita. A surpresa inicial deu lugar a uma curiosidade avassaladora, seguida por uma pontada de mágoa e nostalgia. Arnaldo era seu ex-noivo, o homem que havia simplesmente sumido de sua vida antes do casamento, sem uma palavra de explicação. Aquele evento traumático havia deixado uma ferida que, embora cicatrizada, nunca fora completamente curada. Agora, 40 anos depois, o mesmo anel que ele comprara e que ela perdera estava de volta, e seu nome ressurgia de forma tão inesperada. A ideia de que Arnaldo pudesse estar por trás de tudo, de que ele, de alguma forma, havia orquestrado a devolução do anel e a chegada da carta, tornou-se a principal linha de investigação. A busca pelo remetente anônimo transformou-se em uma jornada para desvendar o mistério do desaparecimento de Arnaldo e o significado de seu reaparecimento tão tardio. Rita sentiu que estava prestes a confrontar um capítulo de sua vida que ela acreditava ter sido definitivamente encerrado.
Com o anel de noivado em suas mãos e as iniciais gravadas confirmando a autenticidade de sua memória, Rita Solange sentiu que o passado não era mais uma lembrança distante, mas uma presença palpável. A urgência de desvendar o mistério por trás daquele achado a impulsionou. Ela sabia que a primeira pessoa a procurar seria Valdir, o radialista, que havia feito o anúncio na rádio comunitária. No dia seguinte, Rita dirigiu-se à pequena emissora do bairro, um local modesto, mas vibrante, que servia como o coração informativo da comunidade. Valdir, um homem de meia idade com um sorriso acolhedor e uma voz marcante, a recebeu com a familiaridade de quem já a conhecia pelas ondas do rádio. Rita explicou a Valdir a importância do anel e o segredo que ela guardara por 40 anos. Valdir, compreendendo a gravidade da situação, prontificou-se a ajudar. Ele revelou que o pacote com o anel e a carta havia sido entregue por um senhor já idoso, de fala mansa e aparência discreta. O homem havia pedido expressamente que a rádio fosse o intermediário, enfatizando que o conteúdo deveria chegar à sua verdadeira dona, através daquele meio de comunicação. Ele não deixou nome nem contato, apenas a instrução clara de que a rádio deveria fazer o apelo. Valdir se lembrava apenas de uma vaga descrição do senhor, que parecia carregar um peso silencioso em seu olhar. A falta de detalhes sobre o remetente direto tornava a busca mais complexa, mas a determinação de Rita era inabalável. Eles precisavam de um ponto de partida mais concreto. A pista mais evidente era o próprio anel, as iniciais RNA e a data 12/10/85. Valdir sugeriu que, se o anel havia sido comprado para um noivado, deveria haver um registro de sua aquisição. Ele tinha contatos em alguns cartórios da cidade e juntos iniciaram uma investigação minuciosa. A tarefa não foi simples. Exigiu paciência e a consulta de antigos livros e fichas arquivadas empoeiradas. Após dias de pesquisa em um cartório local que lidava com registros de joalherias e casamentos da época, a persistência de Valdir e Rita foi recompensada. Eles encontraram uma ficha de joalheria já amarelada pelo tempo e carimbada com o selo oficial do cartório. O registro detalhava a compra de um anel de noivado com as especificações que Rita conhecia: ouro fino, pedra mínima e as iniciais gravadas. O nome do comprador estava ali, em caligrafia formal: Arnaldo. A descoberta do nome Arnaldo gerou uma mistura de sentimentos em Rita. A surpresa inicial deu lugar a uma curiosidade avassaladora, seguida por uma pontada de mágoa e nostalgia. Arnaldo era seu ex-noivo, o homem que havia simplesmente sumido de sua vida antes do casamento, sem uma palavra de explicação. Aquele evento traumático havia deixado uma ferida que, embora cicatrizada, nunca fora completamente curada. Agora, 40 anos depois, o mesmo anel que ele comprara e que ela perdera estava de volta, e seu nome ressurgia de forma tão inesperada. A ideia de que Arnaldo pudesse estar por trás de tudo, de que ele, de alguma forma, havia orquestrado a devolução do anel e a chegada da carta, tornou-se a principal linha de investigação. A busca pelo remetente anônimo transformou-se em uma jornada para desvendar o mistério do desaparecimento de Arnaldo e o significado de seu reaparecimento tão tardio. Rita sentiu que estava prestes a confrontar um capítulo de sua vida que ela acreditava ter sido definitivamente encerrado. Com a confirmação da origem do anel e a possibilidade de Arnaldo estar por trás da carta, Rita foi tomada por uma profunda hesitação. A euforia inicial da descoberta deu lugar a uma onda de dúvidas e apreensão. Reviver aquele passado significava abrir feridas antigas que ela havia enterrado profundamente. A dor do abandono de Arnaldo, a vergonha de ter perdido o anel e de ter guardado o segredo por tanto tempo, e os sentimentos não resolvidos em relação ao ex-noivo, tudo isso
ressurgia com uma força que ela não esperava. As noites de Rita se tornaram inquietas, preenchidas por memórias que ela pensava ter apagado. Ela se via novamente jovem, no ponto do bonde, e depois, sozinha, tentando entender a ausência repentina de Arnaldo. Aquele anel não era apenas um objeto, era um portal para uma parte de sua vida que ela havia selado. Um capítulo que ela conscientemente escolhera não revisitar. O desejo de uma despedida correta do passado era forte, mas o medo de que essa despedida pudesse trazer mais sofrimento do que alívio a paralisava. A hesitação de Rita foi amplificada pela preocupação de sua família. Seus filhos e netos, que haviam testemunhado a vida que ela construiu com seu falecido marido, expressaram seu receio. Eles temiam que a reabertura desse capítulo tão antigo pudesse desrespeitar a memória do homem com quem Rita havia compartilhado décadas de sua vida e a estabilidade da família que eles haviam formado. As conversas na sala de estar se tornaram mais tensas. "Mãe, não é melhor deixar o passado no passado?" perguntava sua filha, com a voz carregada de preocupação. "O que as pessoas vão pensar? Seu pai, ele não gostaria disso", acrescentava um dos filhos, referindo-se ao falecido marido de Rita. Os netos, embora curiosos, também percebiam a angústia da avó e a tensão no ar. Eles pediam cautela, sugerindo que talvez fosse melhor não seguir adiante com a investigação para não perturbar a paz que Rita havia conquistado. A pressão familiar adicionava uma camada extra ao dilema de Rita, fazendo-a sentir-se dividida entre seu próprio anseio por respostas e o desejo de proteger a memória de seu marido e a tranquilidade de sua família. Além da hesitação pessoal e da pressão familiar, havia o dilema ético da carta. O envelope, ainda selado, repousava sobre a mesa de Rita, um objeto de intensa curiosidade e, ao mesmo tempo, de grande apreensão. Era uma correspondência privada de Arnaldo, escrita há anos, talvez décadas, e guardada por um estranho até aquele momento. A família de Rita debatia a ética de ler um conteúdo tão pessoal. Será que temos o direito de ler algo que foi escrito em um momento tão íntimo por alguém que já se foi? Questionava sua nora. O que poderia estar escrito ali que justificaria essa dor que a senhora está sentindo agora? Perguntava um neto mais velho, tentando proteger a avó. Rita, por sua vez, ponderava se merecia saber o que Arnaldo tinha a dizer ou se seria um fardo pesado demais para carregar. A carta poderia conter segredos dolorosos, revelações que poderiam abalar sua percepção do passado e até mesmo de si mesma. A tensão aumentava a cada dia que o envelope permanecia fechado, um lembrete constante de um passado que se recusava a ficar enterrado. A decisão de ler ou não a carta tornava-se o ponto central de seu dilema, um verdadeiro teste entre a busca pela verdade e o desejo de preservar a paz interior. A hesitação de Rita, alimentada pela pressão familiar e pelo dilema ético da carta, atingiu seu ponto máximo. Dias se passaram com o envelope selado sobre a mesa, um lembrete constante de um passado que se recusava a ser esquecido. No entanto, a necessidade de respostas, a curiosidade sobre o que Arnaldo teria a dizer após tantos anos e o desejo de finalmente dar um encerramento a esse capítulo da vida começaram a superar seus medos. Rita sabia que para encontrar a paz precisava desvendar o mistério por completo. Ela precisava saber quem era o mensageiro, o guardião que havia mantido o anel e a carta por tanto tempo. Com essa determinação renovada, Rita procurou Valdir novamente. Juntos, eles revisitaram os poucos detalhes que Valdir se lembrava do senhor que entregou o pacote no sebo. Dona Nesse também foi consultada, e ela recordou que o homem era um cliente ocasional, sempre discreto, mas com uma presença marcante. Ela o descreveu como um senhor de cabelos brancos bem penteados, que usava um chapéu modesto e um casaco de lã, mesmo em dias não tão frios.
Ele sempre comprava livros sobre história local e poesia. Mais importante, Dona Nessi lembrou-se de que ele havia mencionado, em uma ocasião anterior, ter trabalhado por muitos anos como carteiro na região antes de se aposentar. Essa informação, aparentemente trivial, acendeu uma luz. Um carteiro aposentado, alguém que conhecia as ruas e as pessoas do bairro e que poderia ter tido acesso a situações inusitadas. A busca por um carteiro aposentado, com as características descritas, levou Rita e Valdir a Ícaro. Ele morava em uma casa simples no bairro, com um pequeno jardim bem cuidado. Ao ser abordado por Rita e Valdir, Ícaro, um homem já idoso, com um semblante calmo e olhos que pareciam carregar muitas histórias, demonstrou uma mistura de surpresa e alívio. Ele os convidou para entrar, e após um momento de silêncio, revelou ser o guardião do anel e o mensageiro da carta. Ícaro explicou que, em 1985, ele ainda era um carteiro ativo, responsável por uma das rotas do centro de Porto Alegre. Em uma manhã de terça-feira, enquanto fazia sua rota perto do ponto de bonde, ele notou um brilho metálico na sarjeta, próximo a um bueiro. Curioso, ele se abaixou e encontrou o anel. Era um anel de noivado, com as iniciais RNA e a data gravada. Ícaro, um homem observador, percebeu que o anel era novo e que sua perda deveria ter sido recente. Ele imaginou o desespero da pessoa que o perdera. Ícaro guardou o anel com a intenção de devolvê-lo, mas uma série de circunstâncias o impediu. Na época, ele estava passando por problemas pessoais complexos que o consumiam emocionalmente e o faziam hesitar em se envolver em outras situações que exigissem um esforço extra de comunicação ou investigação. Ele pensou em entregar o anel à polícia ou a uma rádio local, mas a falta de um nome completo ou de um endereço para as iniciais o fez adiar a ação. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses, e o anel permaneceu guardado em uma pequena caixa de madeira em sua casa. Ícaro sempre soube que era um anel de noivado e que tinha um valor sentimental imenso para alguém. A cada ano que passava, a coragem para entregá-lo diminuía, e o peso de tê-lo guardado por tanto tempo aumentava. Ele sentia que se tornara o guardião de um segredo e esperava o momento certo, ou talvez um sinal, para cumprir sua tarefa. O sinal, ou a oportunidade, surgiu alguns anos antes, quando Arnaldo o procurou. Arnaldo, já idoso e visivelmente doente, havia localizado Ícaro através de antigos registros de carteiros da região. Ele sabia que Ícaro havia encontrado o anel. Arnaldo explicou que, após sua partida repentina em 1985, ele havia se arrependido profundamente de sua decisão e, ao longo dos anos, frequentemente pensava em Rita e no anel perdido. Ele havia investigado discretamente e soubera que Ícaro, o carteiro daquela rota, havia encontrado o anel e o guardado. Arnaldo, sentindo que o fim de sua vida se aproximava, pediu a Ícaro que entregasse o anel a Rita, juntamente com uma carta que ele mesmo havia escrito. Ele pediu a Ícaro para ser o intermediário, pois não tinha coragem de fazê-lo pessoalmente, de encarar Rita após tantos anos de silêncio. Arnaldo instruiu Ícaro a entregar o pacote quando sentisse que era a hora certa, quando a história pudesse ter o impacto desejado, sem causar mais dor do que alívio. Ícaro finalmente sentiu que o momento havia chegado quando a rádio comunitária do bairro, um meio tão simples e direto, parecia ser o canal perfeito para cumprir a promessa feita a Arnaldo. A revelação de Ícaro foi um choque para Rita. A história do carteiro que guardou o anel por décadas e a confissão de Arnaldo de que ele sabia do paradeiro do objeto e o havia procurado adicionaram camadas de complexidade à trama. Não era apenas um achado. Era uma história de arrependimento, de coragem tardia e de um destino que se recusava a manter seus segredos enterrados. Rita percebeu que o anel e a carta eram mais do que apenas objetos. Eram testemunhas de uma vida
de escolhas e de um perdão que estava prestes a ser concedido.